Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Leandro, estudante de psicanálise, estou no meu segundo ano de faculdade na Uninter e essas aulas, na verdade, são estudos meus para a faculdade. Só que também é uma maneira que eu vejo de compartilhar o conhecimento com vocês e também ter uma discussão, aprofundamento do conteúdo, enfim. Então, na verdade, essas aulas, eu chamo de aulas, não deixa de ser uma aula, mas ao mesmo tempo são os meus estudos, mas que serve de estudo para vocês também, que podem analisar o texto ou refletir sobre o assunto. Então, digamos que eu uno o útil ao agradável, o aprender, mas ao mesmo tempo ensinando. Então essa é a ideia das aulas que estão aqui nos estudos de psicanálise. E claro que já a parte inicial sobre Freud, Lacan, enfim, já passei por isso. Se sobrar um tempo assim dos meus estudos, quero ver se eu retomo essas disciplinas no meu primeiro ano, tá, pessoal? Mas enquanto isso, esse ano eu vou seguindo o que a universidade, a faculdade, ela vai oferecendo para mim. E nesse caso, agora, a nossa primeira aula da disciplina de psicopatologia. Então eu vou entender o que seria a psicopatologia. Então esse é o objetivo da disciplina. Imagino que tem a ver com os sintomas, ou identificar os sintomas nas pessoas. Acredito que seja esse o caminho. Mas por que eu digo acredito? Porque lembrando, né, pessoal, apesar de ser ao mesmo tempo uma aula, mas são meus estudos. Então, por exemplo, eu não li o texto previamente, porque se eu fosse dar aula mesmo, eu ia ler primeiro, ia estudar. E outra, eu acredito que tu tem que ter um conhecimento já embasado para te poder ensinar, dar aula. Mas aí fica aí, por isso que eu digo que é estudo. Então é ao mesmo tempo eu estudando o texto e vocês nos comentários aí, dizendo o que acham, ou o que entenderam do texto, ou se entenderam de uma maneira diferente. Então esse é o objetivo, certo, pessoal? Então, para começarmos, sem mais delongas, então, como toda a primeira aula disciplina, lembrando assim, antes que eu esqueça, todas as disciplinas é dividida em 6 aulas. Então a faculdade ela divide em 6 aulas, e sendo que cada aula é dividida em 5 temas e mais uma questão prática. Então cada aula tem 5 temas e uma questão prática, e no total da disciplina são 6 aulas. Se vocês observarem a clínica em bio, a clínica com crianças, a clínica em Winnicott, que foram as disciplinas que coloquei lá na plataforma ali, que vocês podem ter acesso também, tá tudo lá, tá, pessoal? E claro, eu botei psicanálise, como é uma faculdade na área de saúde, e envolve também psicologia, enfim, pode ser que os textos não vão muito para a área de psicanálise, mas eu continuei colocando lá psicanálise porque é dentro do meu curso de psicanálise, porque a minha ideia é me formar psicanalista. E antes de entrar na introdução, só para lembrá-los que para ser um psicanalista não basta só estudar, não basta ter um diploma. Além de ter o conhecimento teórico, e deixando bem claro aqui que para ser psicanalista não precisaria nem ter faculdade, basta ter, ou melhor, pode ter qualquer faculdade, não precisa ser exatamente psicanálise, ou necessariamente psicanálise, nem psicologia. Então, na questão do Brasil, para ser psicanalista, basta ter uma graduação qualquer, mas para ser um psicanalista tem que ter o tripé psicanalítico. O que seria o tripé? Estudar bastante, ter a teoria muito bem embasada, esse é o primeiro. Segundo, passar por análise, que seria até a questão mais importante, eu passar por uma análise pessoal, um tratamento psicanalítico, ou ter um terapeuta me tratando, digamos assim não, é isso. E o terceiro, ter um supervisor junto comigo na questão dos meus pacientes, ter um outro olhar. Então, tendo esse tripé, eu posso ser um psicanalista. Então, nem precisaria faculdade. Mas como surgiu a graduação de psicanálise, eu acho bem importante ter uma graduação, digamos, formal, apesar de a psicanálise, digamos, não ir muito a favor da formalidade pelo fato de trabalhar com o inconsciente, que não é nada formal. Mas eu acredito, aí é uma crença minha, que é importante ter uma graduação. Tá, pessoal? Então, para a gente não perder mais tempo, agora, enfim, entrando
exatamente na questão da disciplina. E aí, como sempre um bom início, sempre tem que ter a introdução. E no caso aqui que nos traz a introdução à psicopatologia. Então vamos ver o que significa isso. Então o termo, agora a gente vai entrar no texto de fato, pessoal. E dúvidas, vamos colocando nos comentários, não tem problema. A ideia é essa, é discutirmos o assunto. O termo psicopatologia foi cunhado em 1817, então bem antes de Freud. Diga-se passagem, para quem não sabe, a psicanálise nasceu em 1900 com o lançamento do livro A Interpretação dos Sonhos de Freud. Mas o Freud já vinha estudando a questão da psicanálise, o nascimento já começou muito antes de 1900, entre 1890 ali até 1900, não lembro exatamente a data. Então o termo psicopatologia é uma coisa bem antes, porque a psicologia em si ela já vem bem antes da psicanálise. E aí diz que foi cunhado em 1817 por Jeremy Bentham. Claro, porque lembrando que psique é alma e pathos é sofrimento ou doença. E logos é estudo ou ciência, então estudo das doenças da alma, ou do psique, doenças do psiquismo. Então pathos vem de doença. Até porque vocês já devem ter ouvido, a patologia do fulano foi tal. Já está dizendo que eu estudo, a patologia não, enfim. Patologia seria o estudo das doenças. No caso, psicopatologia, as doenças do psique, da alma ou da mente. E aí, o que diz o texto? Portanto, é um campo da ciência voltado ao estudo dos fenômenos psíquicos, suas causas, as mudanças estruturais e funcionais associadas a ela e suas formas de manifestação. Então também entra as formas como se manifesta o sintoma. Já a semiologia psicopatológica estuda os sinais e sintomas dos transtornos mentais. Então, na verdade, aqui está falando já a questão mais profunda. Psicopatologia estuda os sinais e sintomas dos transtornos mentais, o qual permite ao profissional da saúde identificar alterações físicas e mentais. Então, tem que prestar atenção na questão física e mental. Ordenar os fenômenos psíquicos observados, formular hipóteses diagnósticas e propor tratamento. Então, na verdade, essa é a questão do identificar, pelo que eu estou entendendo do texto. Então, ele permite ao profissional da saúde identificar alterações, tanto físicas e mentais, então ele identifica o que se altera, ordena os fenômenos, tipo, ele organiza os fenômenos que estão acontecendo ali, ele meio que organiza as ideias de tudo que está acontecendo ao redor daquele paciente, formula hipóteses, então no caso ele pode dizer, bom, se ele está apresentando essas questões, talvez ele tenha isso, e aí ele propõe um tratamento em função daquela hipótese que ele criou, por isso a importância do conhecimento. E aí, continuando o texto, seria a ciência dos signos, ou seja, de sinais providos de significado, tipo, os sinais que o paciente está dando, o que significa. Embora esteja intimamente relacionada à linguística, a semiologia não se limita somente a esta, uma vez que transcende a esfera da língua. Isto é, porque num consultório as demandas vêm muito pela fala. Não é que nem na questão do médico, chega lá no hospital, vai medir a febre da pessoa, tá lá, febre 40 graus de febre. Ou tá com uma dor na perna, aí vai lá, faz o raio-x, enfim. Já na questão do tratamento, assim, questão terapêutica, vem muito a questão da fala. Só que aqui deixa bem claro que ele transcende a esfera da língua, por exemplo, porque a maioria das questões vão chegar através da fala. Não significa que necessariamente todas as questões vão ser da fala. Então isso tem que estar claro. E aqui o texto fala que nessa aula falaremos dos conceitos básicos. Então está dizendo o que o texto vai trabalhar, que vai trabalhar os conceitos básicos de psicopatologia, como suspeitar de comportamento anormal e bem como uma visão geral das etiologias relacionadas aos transtornos mentais. Bora lá então, né, pessoal? E aí o tema 1 vem com a fenomenologia e psicopatologia. Então fenomenologia já está vendo que é os estudos dos fenômenos que acontece com a pessoa. Mas vamos lá então, vamos ver o que nos traz aqui o texto.
A psicopatologia elabora e classifica os fenômenos mentais de maneira que seja o mais claro possível na documentação de sintomas clínicos. Então, no caso, ele veio para organizar e ter um padrão também, pelo que eu vejo, né? E que fique claro para a pessoa que está recebendo o diagnóstico. Ó, fenômeno é todo objeto que se apresenta à nossa consciência. Então, ó, bem claro, ó, fenômeno é todo objeto que se apresenta à nossa consciência. Por exemplo, tá acontecendo tal coisa ali, está se apresentando para nós e a gente está percebendo conscientemente, a gente está enxergando, porque lembrando que a psicanálise ele trabalha com o inconsciente, coisas que a gente não enxerga. Nesse caso, o fenômeno é o que a gente está enxergando, é o que está acontecendo na nossa cara ali. Tá batendo na nossa cara ali. Esse é o fenômeno que a gente está vendo. Portanto, a fenomenologia estuda as experiências psicológicas subjetivas de maneira descritiva. E seu objeto é o que nos aparece na consciência. Então a fenomenologia é o estudo dos fenômenos que acontecem ali para nós. Então a gente descreve de maneira descritiva, a gente descreve, consegue descrever o que está acontecendo. Dentro da saúde mental, categoriza os eventos psíquicos anormais e foca-se nas vivências internas do paciente e seu comportamento consequente, e não nos eventos em si. Então ele categoriza os eventos psíquicos anormais, que foge da normalidade, e foca-se nas vivências internas do paciente, no que está acontecendo com o paciente, e o seu comportamento. E não nos eventos em si. Então, na verdade, falando do sujeito já. Então, é o fenômeno no sujeito e não as coisas ao redor. O observador deve prestar atenção aos seus próprios pressupostos para evitar que distorça a observação. Utilizamos a intuição para a captação fenomenológica adequada, por meio da compreensão empática dessas vivências. Então meio que na intuição. Existem várias linhas que estudam a psicopatologia. Aí aqui tem vários tipos de estudos. Ó. Tem a psicodinâmica, o comportamental, biológica, etc. Tem várias linhas que estudam a psicopatologia, não existe só na psicanálise. E se encaixam ou na linha descritiva ou na explicativa. No caso, descrever o sintoma, não explicar o sintoma. A explicativa baseia-se em modelos teóricos ou experimentos. Então isso tem que estar na cabeça. A explicativa, o de explicar, baseia-se em modelos teóricos e experimentos. Então, no caso de vivências, não. De estudos já feitos em relação a pacientes. Aí é explicativa. Ao longo das aulas, daremos ênfase à psicopatologia descritiva. E o que é descritiva aqui que fala? Evita explicações teóricas para eventos psicológicos psiquiátricos, descrevendo e categorizando a experiência anormal como relatada pelo paciente e observada pelo seu comportamento, ocorrendo em duas etapas. Então aqui já, na verdade, a descritiva é o que está acontecendo. Tanto o que o paciente está relatando, quanto o comportamento dele. Então, se descreve. E essa está a diferença aí da explicativa que é baseada em alguma teoria. E aí está dizendo que que ocorre em duas etapas. Ó. A observação do comportamento, então você observa o comportamento do paciente, e a avaliação empática, já mencionada no parágrafo anterior. Então a observação acurada é essencial, pois está um passo à frente de uma mera descrição do que se está vendo. Então é aquilo, não é só simplesmente, ele faz isso, mas ter uma atenção no que está acontecendo de fato. Se a ter uma lista de sintomas a serem investigados dificulta uma compreensão mais genuína do paciente que está sendo entrevistado. Então, com isso, queremos dizer que precisamos ter objetividade e uma linha de raciocínio a ser seguido. Mas precisamos ir além para compreender nuances mais subjetivas e igualmente importantes em uma avaliação psíquica. Por exemplo, se ele está irritado, a gente não pode dizer assim, porque talvez ele tem raiva. Alguma coisa nesse sentido. Ou trazendo para a linha psicanalítica. Daqui a pouco a mulher chega com uma dor na perna. Então ela é histérica. Então tem que ir muito além do que só simplesmente supor coisas.
Então por isso que então tem que ter objetividade, uma linha de raciocínio a ser seguido. E também além do que já está vendo, para compreender nuances mais subjetivas. Então o segundo tópico da psicopatologia descritiva, a gente está na área da descritiva, que é o que a gente está enxergando, avalia a experiência subjetiva, traduzida pela empatia, ou seja, a capacidade de compreender o que o outro está sentindo. A gente tem que ter empatia pela pessoa. Então, ou seja, a capacidade de compreender o que o outro está sentindo. Então a gente tem que compreender o que o outro está sentindo. Por isso a importância de a gente passar por uma análise também, para não misturar as nossas questões com a do paciente. Na psicopatologia descritiva, utilizar o método da empatia implica em organizar o que será perguntado. Então, no primeiro momento, a gente tem que ter empatia pelo paciente, para começar a organizar as questões de entrevista, no primeiro momento. Reformular e reafirmar quando necessário, até se ter certeza de que está descrevendo corretamente o que o paciente relata e dar-lhe um feedback sobre sua experiência para que este possa reconhecer como seu. Vai dizer, fulano, né, para disso, a gente, o princípio pode ser isso, vamos dar andamento. Né, passar esse relato para o paciente. A psicopatologia e a semiologia psiquiátrica e psicológica são advindas diretamente da filosofia, mais precisamente da corrente fenomenológica criada por Edmund Husserl. As pronúncias. Bom, no século XIX, é importante ao se estudar e praticar a psicopatologia deixar de lado qualquer julgamento moral. Acho que isso até a psicanálise em si já é bem forte nesse sentido. O objetivo é observar, identificar e compreender os diversos elementos do transtorno mental. Então, sem julgamentos, né, pessoal? Para quem vai ser futuro terapeuta aí, principalmente na área psicanalítica. Além disso, como em todos os campos da ciência, deve-se refutar qualquer dogma, verdade pronta e inalterável, seja de cunho religioso, filosófico, psicológico ou biológico. Por exemplo, digamos a pessoa fala que tem aquele sintoma que pode ser que o diabo está causando aquilo nela. Num primeiro momento, uma pessoa leiga dizer, essa pessoa está viajando, ou não acredito, coisas de fé, enfim. Só que o terapeuta ele não pode ter esse julgamento, simplesmente tem que receber essa demanda do paciente. Claro, pessoal, isso tudo que eu estou dizendo é o que eu estou entendendo aqui no texto. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários, ou qualquer contraponto aí. Por isso que aqui fala, deve-se refutar qualquer dogma, verdade pronta e inalterável. Então tem que refutar, não dá para receber aquela demanda do paciente. Tanto que fala aqui, seja de cunho religioso, filosófico, talvez uma crença também limitante da pessoa, psicológico ou biológico. O conhecimento científico está sempre sujeito a revisões e a modificações. Isso é verdade. Nada é estanque. Assim, é importante que você não se atenha a este roteiro resumido da psicopatologia. Então aqui o texto também já está deixando claro que eu não posso seguir o roteiro dessa disciplina. Essa disciplina serve para ter uma ideia e em cima disso seguir certas questões ali, mas não que seja um roteiro. Mas sim aprofunde seu histórico ao longo do tempo, além de estar sempre atualizado com conhecimento científico contemporâneo mais relevante sobre este módulo. Então, eu tenho que estar sempre estudando, não me ater só a essa disciplina. Um dos métodos mais frequentes de classificação de transtorno mental é pela categorização de experiências descritas pelos indivíduos com transtornos mentais e da definição dos termos utilizados, tais como depressão, ansiedade, por exemplo. Que vamos supor, pega um grupo de 20 pessoas que relataram depressão. Mas o que essas pessoas falaram? Que chegou à conclusão que era depressão. Aí, em cima disso, já dá para ter uma ideia, por exemplo, ou ansiedade. Para o melhor desfecho no prognóstico e no tratamento, tal classificação é essencial. Os sintomas agregam-se em certos padrões e podemos, portanto, categorizar diferentes transtornos psiquiátricos. O que está dizendo? Que existem padrões. Então, dá para categorizar um pouco isso. Os métodos precisos diagnósticos ou a definição da natureza do problema continuam sendo importantes. É importante dar a questão, é isso.
Como veremos adiante, para organizar e aplicar todos os conceitos na prática, utilizamos sistematizações diagnósticas de transtornos mentais, que atualmente são o Manual Diagnóstico e Estatística de Transtornos Mentais, o DSM-V. Então se usa muito esse DSM-V. E a classificação internacional de doenças, o famoso CID, que todo mundo deve saber. Principalmente na classe dos professores aí que, olha, não tá fácil, pessoal, a questão do ensino. Ensino não, na verdade, dos profissionais da área de educação. Que é também, e se a gente for ampliar aí também da questão da segurança. Então, muitos acabam botando atestados, e claro que por questão de legislação, esses atestados têm que ter o famoso CID, que seria qual é a doença que foi diagnosticada, doença psíquica no caso também. Que em breve é CID-11 em português aqui está falando, mas aí eu não sei que ano foi escrito esse texto. Daqui a pouco já até fica aí para eu pesquisar depois, se a CID-11 já está em voga. Assim, o trabalho para aprimorar os conceitos e técnicas para identificar os principais sintomas e sintomas dos transtornos mentais é contínuo. Então, os conceitos e coisas tem que estar sempre estudando. Essa é a realidade. O que uma pessoa comedida por um transtorno está realmente sentindo? De que forma suas próprias experiências se parecem ou diferem da experiência dos outros, tanto aqueles que estão bem quanto dos que estão doentes? É importante haver um esquema para organizar os fenômenos que ocorrem, pois o mesmo sintoma pode estar presente em mais de um transtorno mental. Então, por isso, né, pessoal, a questão é um conjunto. Como podemos usar a palavra observador com relação à experiência interna de outra pessoa? Então, o que explica o texto? É exatamente aqui que o processo de empatia se torna relevante. Então, aí é a importância da empatia. Concluindo, a psicopatologia descritiva, lembrando que descritiva é o que está descrevendo o que está acontecendo no momento com o sujeito ali. Deixa eu ver aqui, fala, a descritiva abrange tantos aspectos subjetivos, fenomenologia, que é o que está acontecendo ali, como objetivos, descrição do comportamento, da variada experiência humana, sempre permeada por aquilo que é clinicamente relevante. Sua importância é imensurável para o uso adequado das ferramentas diagnósticas disponíveis, refinando a avaliação clínica e a comunicação com o paciente. Então vamos ver que tem... Aí o tema 2 vem aqui, diferenciando normalidade versus anormalidade. O que seria normal? Hoje diz assim que ninguém é normal. Vamos ver o que é normal ou anormal na área de psicologia. Então, durante um atendimento, quando devemos... na verdade é uma pergunta aqui. Durante o atendimento, quando devemos suspeitar que aquele indivíduo apresenta sinais e ou sintomas de um transtorno mental? Em geral, os quadros psiquiátricos são um conjunto de sintomas, ou seja, de alterações nas funções mentais. E aqui está dizendo que nas próximas aulas vamos detalhar isso aí, que é importante. Que obrigatoriamente causam prejuízo na vida do paciente e ou a terceiros. Tipo, a pessoa está se prejudicando ou prejudicando outras pessoas. Nem sempre o paciente terá noção do quanto aquele transtorno impede de seguir com sua vida normalmente. Muitas vezes entrevistar um familiar ou cônjuge será a chave para definir um diagnóstico, porque às vezes o paciente não vai se abrir. Delimitar e categorizar as funções psíquicas são apenas formas de facilitar o estudo, sem esquecer que a mente humana funciona como uma só, e todas as funções se influenciam e interpenetram ao mesmo tempo. Lembrando que a questão psíquica ela é complexa. Como exemplo, a influência clara e existente entre o afeto, a atenção e a memória. Dirigimos nossa atenção geralmente ao que nos interessa, ou em situações ameaçadoras e, consequentemente, as registramos. E aí vem aqui, ó, normal versus saudável e saúde versus doença. Então, o que seria uma pessoa normal e saudável ou saúde e doença? O que estaria uma coisa na outra? Um importante questionamento antes de iniciarmos propriamente nosso estudo sobre o sofrimento psíquico é entender o conceito de normal e saudável. Olha só que importante isso, eu tenho que aprender. E vocês, quem sabe, no futuro também não queiram aprender.
Bom, em uma discussão sobre transtornos mentais, elas ocorrem tão frequentemente que vale a pena uma breve explanação antes de continuarmos nossa trajetória. Então, para ver como é uma questão muito importante. O conceito de saúde e de normalidade em psicopatologia sempre foi muito discutido, bem como os limites entre o comportamento normal e o patológico. Então, assim, as questões de normalidade e anormalidade dentro da psicopatologia são difíceis de serem delimitadas. Daqui a pouco eu acredito que é uma linha tênue até em saber o que é normal e anormal. Pois, para reconhecermos os diversos prejuízos em cada uma das funções psíquicas, precisamos primeiro estudá-las dentro dos limites da normalidade. Outro desafio nesse quesito são os casos ditos leves ou limítrofes. Assim, tipo, a pessoa está com um problema, mas não é tão escancarado, ou não é tão forte, ou daqui a pouco é uma questão mais simples, enfim, mas é um desafio. Como diferenciá-los de um comportamento normal? Como não incorrer no risco de patologizar ou definir uma hipótese diagnóstica para um indivíduo são? Porque, lembrando, pessoal, muitos erram o diagnóstico. Às vezes olha lá na tabelinha de listas, lá, um checklist de itens que, se a pessoa tem isso, vamos supor, a pessoa é psicótica. Ou, enfim, que se eu não me engano não se usa mais esses termos, mas vamos seguir o baile. Aí digamos lá, a pessoa tem que ter isso. Aí a pessoa atinge 1/3 daquela lista. Bom, aí o diagnóstico, mas tem 1/3, ou a metade, então a pessoa e vai lá e diagnostica. E na verdade, daqui a pouco não tem nada a ver com isso. Ou tem, mas não tem uma garantia. Então a coisa é muito mais ampla. Então ainda tem um risco de patologizar. Então não é só a gente chegar, tem isso, então tem aquilo. Ou definir uma hipótese diagnóstica para o indivíduo são. Então, casos graves, crônicos e incapacitantes são mais fáceis de serem detectados, porque está na cara ali. E aqui dá uns exemplos, deficiência intelectual grave, esquizofrenia, demências em estágio moderado e avançado, então essas questões é bem mais fácil, está ali na cara. E é por essas e outras que a psicopatologia está em constante construção e desconstrução aqui em parênteses. Então, nem sempre a verdade de hoje pode ser a verdade de amanhã. Desculpa, pessoal. Então, seguindo, pessoal, o texto aqui, a psicopatologia preocupa-se com a doença da mente. O que é a doença, porém? Trata-se de um tema vasto que tem sido discutido em várias áreas das ciências humanas e biológicas. Os profissionais que passam a maior parte do tempo do seu trabalho em meio à saúde e à doença raramente fazem essa pergunta e com menos frequência tentam respondê-la. Porque estão vendo no dia a dia ali. Meio que normaliza, digamos assim. A definição da Organização Mundial de Saúde afirma. Aí agora é uma questão, digamos, por definição, tipo um dicionário, pelo menos da OMS. Saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social. Vocês viram? Saúde inclui 3 itens da vida. Físico, mental e social. Físico, se não tem alguma dor no corpo, alguma questão no corpo. Mental, a questão como está se sentindo ali, ou está com depressão, ansiedade, enfim, coisas mentais. E o social, como essa pessoa lida com as outras pessoas ao redor dela, no ambiente dela. E não somente a ausência de doença ou enfermidade. Então, como definir um completo bem-estar nos dias de hoje? Que hoje está difícil, pessoal. Há de concordar comigo. Mas seguindo aqui. O termo doença foi criticado nas áreas de psiquiatria e psicologia clínicas, pois implicaria sempre ou quase sempre alterações patológicas no corpo, no caso no cérebro, que o cérebro também faz parte do corpo, então já entraria nas questões de doenças na parte física. Então, porque sempre tem. Então, o ser humano, todos seriam doentes, se fosse pensar nesse sentido. Embora essa alegação ajuste-se aos estados psiquiátricos orgânicos é quando uma coisa é visível, na maioria das condições psicopatológicas não se evidenciam alterações anatômicas, fisiológicas ou histológicas
no cérebro. Portanto, convencionou-se usar o termo transtorno. Porque não é assim, por exemplo, tá tendo uma falha ali no cérebro, vai olhar, tá machucado no cérebro. Não. Às vezes se faz uma análise no cérebro, olha, o cérebro tá intacto ali, tá com a sua estrutura, o físico ali do cérebro tá intacto. Mas tá acontecendo alguma coisa, a pessoa tá com problemas. E aí por isso convencionou-se usar o termo transtorno. Então por isso que não é doença, é um transtorno. Interessante. De modo semelhante, as doenças podem ser descritas como aquelas condições que um médico trata. Doença mental torna-se então um termo para descrever os sintomas e a condição daquelas pessoas que são encaminhadas a um psiquiatra. Então, quando tem a questão de descrever um sintoma e é encaminhada a um psiquiatra, que é o que receita remédio, então vira doença. Então, no caso, doença mental. Porém, essa definição também acaba sendo muito reducionista. Aí também, apesar de ser usada, ainda se reduz muito. A doença pode ser considerada como uma variação estatística da norma. É o que sai fora da normalidade. O normal passa a ser aquilo que se observa com mais frequência. Os indivíduos que se situam estaticamente fora ou no extremo de uma curva de distribuição normal passam. Só um parênteses aqui, que ele trouxe uma questão matemática aqui, que eu acredito que muitos não tenham familiaridade com isso. E eu acredito que quem está na área da saúde não vai ter também. Não sei como é que são as outras disciplinas. Por exemplo, na faculdade de psicanálise não teve nada de matemática. Mas eu, como eu sou formado em matemática, posso explicar para vocês. É que toda a coleta de dados, enfim, vamos supor, pega um grupo de 100 pessoas e vamos medir a altura dessas 100 pessoas. O comportamento desses valores, cara, vai ter pessoas mais baixas, pessoas mais altas, mas a maioria das pessoas segue uma média. Que se olhar, for fazer um gráfico, dá uma curva normal, que é tipo um sino. Lembra um sino de igreja? Aquele sino tradicional? Fica lá, né, pendulando? Então, a curva desse gráfico é uma curva de sino. E sendo que as pessoas ficam mais no meio ali, desse sino, que é o normal, curva normal. Por isso que chama de curva normal. E quem está nas pontas são os extremos, que são as pessoas, digamos, mais baixas que o normal e as pessoas mais altas que o normal. Esse é um exemplo que eu trouxe. Então é aqui que ele está falando, os indivíduos se situam estaticamente fora, estão nos extremos ali, que são as poucas pessoas, não é a maioria, de uma curva de distribuição normal, passam, por exemplo, a ser considerados anormais ou doentes. Então eles pegam um grupo de 100 pessoas, digamos que 95% dessas pessoas estão dentro das mesmas condições ali, e só 5% ali que tem uma anormalidade, ou foge da curva dos 95%. Então é assim que eles consideram a pessoa anormal ou doente. Um exemplo aqui na questão de saúde, digamos que a cada 100 pessoas, só 5 tem dor de barriga. As outras 95 não. Então as 95 estão dentro da normalidade. As outras 5 têm dor de barriga. Agora, digamos que das 100 pessoas, 95 tivessem dor de barriga e 5 pessoas não tivessem. Logo, quem seriam doentes seriam essas pessoas que não têm a dor de barriga. Seria 5 pessoas, porque seria normal ter dor de barriga. Acho que agora ficou claro aí essa questão. Qualquer coisa, pessoal, deixa nos comentários. Esse é um critério muitas vezes falha em saúde geral e mental. Tem essa questão pois nem tudo que é frequente é necessariamente saudável. Olha aí. E aqui traz um exemplo, prevalência do uso do álcool. A maioria toma bebida alcoólica, usufrui da bebida alcoólica. Não significa que nem todo mundo vai ser alcoólatra, ou vai ter a questão do alcoolismo. Assim como nem tudo que é raro ou infrequente é patológico. Por exemplo, indivíduos com altas habilidades não é considerado doença. Então tu vê que tem os exemplos aqui que vai contra, mas para vocês entenderem também aqui, a doença tem implicações legais. A definição de alguém como normal, psicopatologicamente, significa que o indivíduo é plenamente responsável por seus atos e deve responder legalmente por eles. Já se o indivíduo for considerado anormal, não responderá pelos seus atos nem terá autonomia, e por outro lado será tratado compulsoriamente. Os limites entre normalidade e anormalidade têm implicações sérias e legais também na vida prática.
estar apto ou não a trabalhar ou a dirigir, por exemplo. No planejamento das políticas de saúde privada e pública, nos estudos epidemiológicos de uma população e, claro, na sua prática clínica. O modelo geral de abordagem em saúde mental foca no atendimento a pessoas com transtornos, de novo a questão dos transtornos. Porém, indivíduos dentro de uma faixa de normalidade podem se beneficiar de várias terapias. Claro, aquelas questões das pessoas mais normal, por exemplo, ansiedade está praticamente virando normal ter ansiedade. Mas não deixa de ser uma patologia, então por isso que não dá para seguir a questão da curva normal. E aí está dizendo que esses indivíduos dentro da faixa da normalidade podem se beneficiar de várias terapias. Profissionais que atendem crianças e adolescentes precisam dominar o desenvolvimento normal esperado para cada faixa etária. Por exemplo, a atitude de um adolescente vai ser diferente de uma criança, ou diferente de um adulto. Então, por exemplo, a criança vai fazer criancices, mas ela não é só porque ela faz criancices que ela é doente. Agora, um adulto fazendo criancices, aí já é uma outra questão. Então, também, por isso que tem que considerar a faixa etária de cada um. Então, isso que deixa bem claro aqui. E aí entramos na amostra psiquiátrica na população geral. A amostra de pessoas que vai a um psiquiatra é diferente, em muitos aspectos, daquela que consulta com um médico generalista. Embora seja muito necessário concentrar-se no indivíduo em seus sintomas, é também útil ter em mente as características do restante da população da qual ele provém. Seu comportamento e seu entendimento do mundo tem raízes dentro da sua própria psicopatologia individual, mas também no seu meio social geral. Aí que entra o Winnicott com seu ambiente, que também influencia. Normalmente existe um desejo de se raciocinar do particular para o geral. Por exemplo, olhar a pessoa e dizer, a pessoa tem isso. Só que nem sempre é assim. Com base em nossa experiência, por exemplo, fazemos generalizações sobre depressão. Olha, a pessoa está com depressão. Vale lembrar, porém, que cada população, cultura ou país difere entre si no entendimento do sofrimento psíquico, bem como de tratamentos apropriados. Então tudo isso tem que se levar em consideração. E aí vem os 5 critérios para um transtorno mental. Digamos os critérios que a gente identifica se é um transtorno mental ou não. Então, de acordo com a última versão do Manual para Diagnóstico de Transtornos Mentais, DSM-V, American Psychiatric Association, de 2013, 5 critérios para caracterizar um transtorno mental, a saber, vamos ver os critérios aqui. A primeira, significância clínica. Envolve prejuízo mensurável, não são sintomas fugazes ou de pouca relevância. Então, mensurável é que mede um prejuízo considerável. Então, o primeiro critério é a significância clínica. Quanto aquilo significa. O segundo é a validade diagnóstica. Os diagnósticos predizem comportamento futuro ou respostas ao tratamento. Por exemplo, se tu identifica que a pessoa é neurótica, ela vai apresentar questões neuróticas ao longo do tratamento. E também vai ter respostas ao próprio tratamento. Então ela vai apresentar isso de novo, porque ela tem a questão da neurose, por exemplo. Então isto ajuda os profissionais de saúde mental na tomada de decisões relacionadas ao tratamento. Aí, ao identificar, por exemplo, um neurótico, já sei para que caminho vou percorrer. Então a validade diagnóstica, isso é importante. O segundo critério. O terceiro critério. O comportamento reflete uma origem multifatorial relacionada à genética, ou predisposição cerebral, fatores estressores ambientais, alterações no neurodesenvolvimento e na construção da personalidade. Então, na verdade, o terceiro critério é o comportamento da pessoa. Em resumo, o que está dizendo é o comportamento. E está dizendo que esse comportamento do paciente ele vai refletir uma origem. E uma origem que são de vários fatores, multifatorial. E aí fala aqui as questões. Pode ser a genética, a predisposição cerebral, fatores estressores ambientais, tipo o ambiente dele, alterações no neurodesenvolvimento e na construção da personalidade. Então, tudo isso em relação ao comportamento. Terceiro critério. Lembrando, primeiro, a significância clínica, no caso, qual é o prejuízo que está acontecendo em função daquele problema dele. A validade diagnóstica, tipo,
ter certeza do diagnóstico que a gente vai fazer. O comportamento, o terceiro critério. E aí, o quarto critério, que é o sofrimento ou incapacidade, dificuldade significativos em vários aspectos da vida do paciente. Então, qual é o sofrimento dele? Ou o que ele não está conseguindo fazer? E o último critério, os transtornos devem desviar de comportamento socialmente aceito e esperado para aquela população, faixa etária, cultura, por indivíduos que passam por estresses semelhantes na vida. Vamos supor que o adulto está tendo atitudes infantis, por exemplo. Então aí já está... Então é um transtorno que já dá para perceber que não é normal. Não está dentro da normalidade. Que está dificultando a vida dele também. Por isso que são 5 critérios. Não é só isso. E aí entraremos no tema 3, que é quais as etiologias associadas aos transtornos mentais. Se eu não me engano, a etiologia seria a descrição dos sintomas ali. Ou se não, deixa eu lembrar. Já vi uma vez a etiologia. Vou dar um pause aqui e já venho com a resposta. Olhando aqui o termo etiologia, para a gente não perder o fio da meada, é o ramo do conhecimento cujo objeto é a pesquisa e a determinação das causas e origens de determinado fenômeno. Então, na verdade, falando em termos de doença, a etiologia, aqui, é a determinação das causas. O que causou aquilo? É a busca da causa, a etiologia. O que originou aquilo no paciente? Qual foi a origem daquele fenômeno? Então, a etiologia é o conhecimento do que originou aquilo, a determinação das causas. Então, isso é etiologia. E aí, voltando para que eu não lembrava as etiologias, agora a gente já sabe quais etiologias associadas aos transtornos mentais, tipo qual é a origem. E aí são diversos, claro, imagino eu. Então vamos ver aqui no texto. Os transtornos mentais são derivados de uma interação entre fenômenos biopsicossociais. Dificilmente uma das etiologias isoladas será a culpada por determinado transtorno psiquiátrico. Então, por exemplo, não fica reduzida a uma coisa só, geralmente são mais. Por isso, atentar-se na prática clínica a não reduzir ou explicar o quadro do paciente somente a um fator específico. Então tem que ter um olhar mais amplo. Uma orientação bem feita resulta em maior chance de adesão ao tratamento. A isso damos o nome de psicoeducação. Vamos ver como é importante. Esse modelo também nos orienta a entender o indivíduo como um ser passivo de mudança ao longo da vida. Então, portanto, identificar fatores de risco e de proteção auxilia em minimizar ou tornar a pessoa mais vulnerável a desenvolver transtornos mentais. Então, a importância é identificar fatores de risco e de proteção. Claro, isso, então posso dizer, pelo menos para entender o que aconteceu com ele, a etiologia. Que nem aqui, por exemplo, o uso de substâncias na gestação, aconselhamento genético, suporte familiar e social, assiduidade escolar ou dificuldade de aprendizagem. Então, são coisas que é importante para entender a questão da etiologia. Os fatores de proteção podem reduzir a chance de desenvolvimento pleno de um transtorno, ou ainda impactar no prognóstico e na adesão aos tratamentos propostos. Então, é importante dar proteção aqui. Com ênfase em populações especiais como menores de idade, idosos, gestantes e puérperas, minorias. Cada uma das etiologias citadas apresentará maior ou menor impacto, a depender do transtorno. Claro, né, pessoal? Tudo depende do transtorno que está se apresentando ali. Por exemplo, na esquizofrenia, o papel biológico predomina. Já no transtorno de estresse pós-traumático, como o próprio nome diz, é necessário que o indivíduo passe por uma situação de ameaça à sua vida ou a de terceiros. Então tu vê que já tem um é a questão biológica, outra é a questão de pós-trauma, e já nos transtornos por uso de substâncias existe uma substância psicoativa envolvida causando prejuízo. E aí,
como trouxe, pode vir de 3 origens, que é a questão biológica, ou o trauma, ou questão de psicoativos. Aí aqui agora vai explicar cada item. Ó. Causas biológicas e genéticas. Ó, pessoas com transtornos mentais podem herdar dos pais biológicos alterações em genes que predispõem ao desenvolvimento de transtornos mentais. Lesões cerebrais, bem como doenças clínicas, também podem estar envolvidas, por exemplo, traumatismos cranianos, anemia, doenças da tireoide, etc. Porque tem doenças biológicas que podem também causar a questão mental. Por exemplo, até a questão do... hoje está dando branco. Aquela doença do... a pessoa ela vai perdendo a memória. E fugiu o nome. Enfim, mas também é uma questão biológica. Então também pode... ou um traumatismo craniano. A pessoa caiu, bateu com a cabeça. E aí pode dar e causar lesões. Então aí também inclui isso, e não só a questão genética. E aí tem também induzido por substâncias, que daí vai ser mais visto nas próximas aulas. Então aqui só diz que existe por substâncias, mas vai ser trabalhado em separado. E vem a sintomatologia, o estudo dos sintomas. Em geral, quando se estuda os sintomas psicopatológicos, 2 aspectos básicos devem ser enfocados, tipo ter foco. A forma dos sintomas, isto é, sua estrutura básica, relativamente semelhante aos diversos pacientes nas diversas sociedades. A forma, alucinação, delírio, ideia obsessiva, fobia, etc. Então, em geral, quando vai estudar um sintoma, eu tenho que estar sempre cuidando de 2 aspectos básicos. Então, o primeiro é a estrutura básica. Então, tipo, o que tem de básico que acontece com todo mundo? Por exemplo, tem psicose, tem transtorno psicológico ali. E o seu conteúdo, ou seja, aquilo que preenche a alteração estrutural, conteúdo de culpa, religioso, de perseguição, de um delírio, de uma alucinação ou de uma ideia obsessiva, por exemplo. Então, na verdade, a forma dos sintomas, eu tenho que estar focado em 2, então, pelo que eu estou vendo aqui. Na estrutura básica, o que está acontecendo ali, e o seu conteúdo. Então, é isso aí que eu tenho que estar... pelo menos atento a isso. Fator patogenético propriamente dito está mais relacionado à manifestação dos sintomas diretamente produzidos pelo transtorno mental de base. Assim, ao humor triste, o desânimo, a inapetência relacionados à depressão. As alucinações auditivas e a percepção delirante relacionada à esquizofrenia. Então vamos ver o que diz aqui o fator patoplástico. O fator patoplástico inclui as manifestações relacionadas à personalidade pré-mórbida do paciente, a história de vida específica do sujeito, os padrões de sentir e se comportar relacionados à cultura, de origem do indivíduo, seu meio familiar, religioso, de classe social, profissional, que eram particulares desde antes de adoecer. Então tem que ver o que estava antes de adoecer ali, que era o básico dele. São fatores externos e prévios ao processo patológico de base, mas nem por isso menos importante, pois intervém de forma marcante na constituição, na conformação dos sintomas e na exteriorização do quadro clínico. Bastante coisa para estudar aí, hein, pessoal. E aí vem a organização dos fenômenos psicopatológicos. Carl Jaspers, um dos principais autores da psicopatologia moderna, pensa que esta é uma ciência básica, que serve de auxílio à psiquiatria e à psicologia clínica, a qual é, por sua vez, um conhecimento aplicado a uma prática profissional e social concreta. Jaspers é muito claro em relação aos limites da psicopatologia, embora o objeto de estudo seja o ser humano na sua totalidade. No caso, meio óbvio, mas enfim. Só que, claro que estudando o humano nada é fácil, o ser humano. Os limites da ciência psicopatológica consistem precisamente em nunca se poder reduzir por completo o ser humano a conceitos psicopatológicos. Tem que estar sempre estudando. O domínio dessa ciência, segundo ele, estende-se a todo fenômeno psíquico que possa ser aprendido em conceitos de significação constantes com possibilidade de comunicação. Então o domínio disso aí se estende de todo fenômeno psíquico.
E tu vê aí, pode ser aprendido em conceitos de significação constantes. Então tem que estar, os conceitos têm que estar sempre presentes ali. Assim, a psicopatologia, como ciência, exige um rigoroso pensamento conceitual, que seja sistemático e que possa ser comunicado de modo inequívoco. Você, tipo, tá olhando ali a pessoa, não, realmente a pessoa tem aquilo. A observação articula-se dialeticamente com a ordenação dos fenômenos. Isso significa que para observar também é preciso definir, classificar, interpretar e ordenar o objeto observado em determinada perspectiva, seguindo certa lógica observacional e classificatória. Então tem que ter esse olhar aí para tentar definir o que o paciente tem. E aí entraremos no nosso tema 4, que é a semiologia. O que seria semiologia? Então, observação semiologia. Observação minuciosa, atenta e perspicaz do comportamento do paciente, do conteúdo de seu discurso e de seu modo de falar, da sua mímica, da postura, da vestimenta, da forma como reage, do seu estilo de relacionamento com o entrevistador, com seus familiares e eventualmente com outros pacientes. Então é aquilo, tem que estar atento a tudo que o paciente está trazendo na clínica. Desde o comportamento, como ele fala, como ele escreve, ou como ele pensa, ou como ele diz, ou como ele age em relação ao próprio terapeuta, ou à família, ou à sociedade. Então são várias questões aí. Compreendendo os sintomas do paciente. Entender o paciente por meio da fenomenologia, lembrando que fenomenologia é o que ele está apresentando ali na frente, perpassa também pelo conhecimento detalhado de sua base cultural, de informações sobre sua família e os ambientes em que vive. Então tem que saber a história do sujeito. Além disso, é necessário analisar o que está acontecendo com o sujeito naquele momento, dentro do contexto em que está inserido, no caso a demanda que ele está trazendo ali, e não somente avaliá-lo de forma isolada, pois somos seres sociais e a maior parte das nossas experiências e vivências ocorre devido às interações sociais. Porque, por exemplo, se não tivesse essa questão social, a pessoa que é psicótica, por exemplo, não ia influenciar em nada na vida de ninguém. Ela ia viver o mundo dela. E vive, na verdade, mas enfim. Mas por que surge essa questão? Mas a pessoa tem esquizofrenia, por exemplo. Porque ela acaba intervindo na questão social. Por último, detalhamos o estado psíquico do paciente logo antes do evento que o trouxe ali. No caso, o que levou ele ali? O que aconteceu para ele estar ali? E quais mudanças foram observadas após se surgiram sinais e sintomas novos ou mais intensos. Então, segundo Oyebod, o método fenomenológico torna a comunicação com o paciente mais fácil de compreender, porque daí tu já está sabendo com o que lidar. O paciente também se sente mais seguro em relação ao profissional que o atende, pois percebe que seus sintomas são entendidos e, portanto, aceitos como reais. A história da função alfa, para quem não estudou bio, está lá nas aulas da clínica em bio, a função alfa. Então está bem escrito aqui. A descrição precisa e a avaliação dos sintomas auxiliam na comunicação entre os membros de uma equipe de saúde mental. Em outras especialidades médicas, conseguimos delimitar e identificar de forma clara os sinais, dados objetivos, como aumento da frequência cardíaca, da pressão arterial, febre. Lembrando, né, pessoal, uma crise de ansiedade, por exemplo, a pessoa tem a impressão que está tendo um ataque cardíaco. E se for fazer todos os exames nela, o coração vai estar perfeito. Então tem essa questão também. Dores em locais específicos, náuseas, prurido, e isso auxilia na busca por diagnóstico. Dentro da psicopatologia está a distinção... Dentro da psicopatologia, essa distinção é mais fácil de ser feita quando um paciente descreve algum fenômeno psíquico ou se queixa de algo que ocorreu. As duas situações são consideradas sintomas e entendidas como possivelmente patológicas, principalmente se associadas. Por exemplo, o paciente se queixar da tristeza prolongada, voluntariamente, ou conta-nos que ouve vozes durante perguntas mais fechadas, ainda que ele não relate como queixa, faz parte desse tipo de situação. Então, mesmo não sendo queixa, também faz parte. Há sinais comportamentais, como o paciente tapar os ouvidos ou falar sozinho durante o atendimento,
que é uma característica frequente na esquizofrenia. Para que um sintoma seja válido para nosso raciocínio clínico, sua ocorrência deve ser esperada e ocorrer com relativa frequência naquela condição mental. Então, o método clínico clássico de obter informações sobre o paciente ocorre a partir da anamnese e do exame físico. O uso da agora deu bugo aqui. O uso da fenomenologia na saúde mental é uma extensão da entrevista. Então, o fenômeno vai além da extensão, ele se estende. Estende além da entrevista. Amplia e detalha a descrição dos fenômenos psíquicos. É também um exame, já que revela o estado mental. Não é possível para o examinador observar a alucinação do paciente, nem medi-la de maneira direta. Por exemplo, se o paciente chega contando que algo está acontecendo com ele, em tese pode ser verdade, ou em tese não. Então não é na hora que a gente vai descobrir isso. No entanto, para compreendê-la, podemos utilizar as vivências humanas em comum com ele. Isto é, utilizar nossa habilidade para perceber e usar a linguagem que compartilhe com ele. Somente podemos hipotetizar nossa ideia do que ele está sentindo naquele momento. Por exemplo, eu acho que tu está sentindo isso. Será que não está sentindo tal coisa? A seguir, testamos para averiguar se a nossa reconstrução de experiência do paciente está correta. Daqui a pouco deixa passar um tempo e vai de novo. Descrevendo nossa impressão e solicitando que confirme ou não. Também é possível descrever ao paciente o que está sendo observado durante a avaliação. A expressão de tristeza, de angústia, inquietação. E igualmente solicitar que nos confirme. Finalizando, é necessário se tomar muito cuidado ao se formular e fazer perguntas. Profissionais de saúde mental muitas vezes identificam sintomas incorretamente e fazem uma hipótese diagnóstica erroneamente, pois fizeram perguntas capciosas com as quais o paciente, por meio de sua vulnerabilidade e ansiedade para cooperar, acaba concordando. E daqui a pouco tu já supõe que o paciente tem tal coisa e vai lá perguntando, já esperando a resposta. E aí o nosso último tema aqui do texto, que é o tema 5, relações da psicopatologia e psicologia. Então as relações da psicopatologia com a psicologia geral e a psiquiatria são múltiplas. Então, as relações entre eles são das mais variadas aí. A seguir descreveremos os conceitos principais e resumidos dentro de Dalgalarrondo, caso o autor aqui, Então, há diversas visões sobre a posição exata da psicopatologia em relação a essas duas outras ciências, no caso a psicologia e a psiquiatria. Apresentam-se aqui algumas dessas correntes. Psicopatologia como patologia do psicológico. Aqui a psicopatologia é tida como um ramo da psicologia geral. Nesse sentido, se a psicologia é o estudo sistemático da vida psíquica normal, a psicopatologia deveria ser vista, então, não propriamente como uma disciplina autônoma, mas como uma parte ou um ramo da psicologia geral, que a psicologia geral ela estuda a mente humana. Mas a psicopatologia também é referente à mente humana, então deveria ser uma parte da psicologia geral, pelo que está falando aqui. Mas como uma parte ou um ramo da psicologia geral, daqui está falando uma subdisciplina que estuda os fenômenos anormais, porque a psicologia estuda todos os fenômenos. Os fenômenos psicopatológicos, delírios, alucinações, alterações do humor, da vontade, etc., seriam derivados dos fenômenos psicológicos normais, desvios em certa continuidade com os fenômenos normais. Psicopatologia como psicologia especial do patológico, ou da mente alterada ou patológica. A psicopatologia seria, neste caso, uma ciência autônoma, porque em seu campo de estudo entraria uma série de fenômenos especiais que não representam alterações quantitativas do normal, simples desvios do normal. Alguns fenômenos psicopatológicos seriam produções novas, como o delírio verdadeiro, as alucinações verdadeiras, as alterações de humor no transtorno bipolar, seriam fenômenos originais, descontínuos, não deriváveis dos fenômenos psicológicos normais. Então isso seria a parte, como pensamento e julgamento normal e as percepções normais da afetividade normal. E aí, seguindo aqui, pessoal? Segundo Henry a psicopatologia como semiologia psiquiátrica
se concentraria na descrição dos sintomas e dos sinais dos transtornos mentais, como unidades de estudo, sem se ater a questões outras da psiquiatria e psicologia clínica. E ainda em Dalgala-Rondo, a psicopatologia como propedêutica psiquiátrica seria o campo de estudo dos princípios e dos métodos de estudo do adoecimento mental. Então, falando aqui da psicopatologia. A ciência introdutória e prévia à psiquiatria e à psicologia clínica. Seria uma questão prévia. Ela visaria elucidar as bases conceituais e epistêmicas da prática clínica em saúde mental. Então, seria um auxílio da psiquiatria e psicologia clínica como campos de saber, bem como os pressupostos filosóficos e metodológicos que fundamentam o estudo dos transtornos mentais. Então, seria um apoio, uma base. E aí, continuando aqui, seria então uma disciplina introdutória, preparatória para os estudos em psiquiatria e psicologia clínica. Seria um pontapé inicial aí. E aí fala dos fenômenos temporais, que ocorrem dentro de um tempo. Quando analisamos a evolução crônica de um transtorno mental grave ao longo do tempo, podemos nos referir como processo, o qual se refere a uma transformação lenta e insidiosa da personalidade, decorrente de alterações psicologicamente incompreensíveis, de natureza endógena. Então, um processo irreversível, supostamente de origem neurobiológica, rompe a continuidade do sentido normal do desenvolvimento de um indivíduo. Então, foge da normalidade. Se este processo ocorrer durante a infância ou adolescência, seus danos podem ser maiores, já que o cérebro não terá terminado de amadurecer. E aí utiliza-se o termo processo, por exemplo, para caracterizar um quadro esquizofrênico de evolução insidiosa, que lentamente transforma a personalidade do sujeito acometido. Então existe um processo dentro da patologia ali. Em relação ao desenvolvimento, estamos falando da construção e evolução emocional e psicológica ao longo do tempo. Todos nós passamos por essa evolução. Essa evolução pode estar dentro do espectro da normalidade, no qual vão se formando os traços de caráter do indivíduo ou desviante, evoluindo para possíveis personalidades patológicas, como os transtornos de personalidade, por exemplo. E aqui quando fala, pessoal, transtornos de personalidade, está falando da psicose, que se eu não me engano não é mais utilizado esse termo. Daí eles já usam transtornos da personalidade. E aí, dentro dos transtornos de personalidade, existem vários. Ou melhor, aí se não me engano, a psicose ele é transtorno da personalidade social, se eu não me engano. Porque transtornos tem vários que não precisam necessariamente ser psicose. Deixar claro aqui. Os fenômenos mais recentes, ou seja, agudos ou subagudos, podem ser classificados como 1. Crises ou ataques. 2. Reações vivenciais. 3. Fases, as fases do que vai acontecendo ali. E os surtos. Então é dividido, é classificado então crises ou ataques, reações vivenciais, fases e surtos. E o Dalgala-Rondo descreve com clareza como distinguir cada um deles. Olha que importante saber a diferença de um para outro. Ó. A crise ou ataque, por definição, apresenta um início e um término abruptos, com duração de segundos ou minutos. Então, quando a pessoa tem uma crise, um ataque, ele é rápido. Dificilmente horas. Usamos os termos crise ou ataque para fenômenos como crises epiléticas, ataques de pânico, crises conversivas e dissociativas, crises de agitação psicomotora, entre outros. O segundo tópico, a reação vivencial dita anormal. Vamos ver o que é a reação vivencial. A primeira a gente viu aqui a crise ou ataque, é questão de segundos, minutos, horas é muito difícil. Vamos ver o que é a reação vivencial. Caracteriza-se como um fenômeno psicologicamente compreensível, desencadeado por eventos vitais significativos para o indivíduo que os experimenta. Então, aquilo está acontecendo nele de acordo com a vivência dele ali. A gente consegue ver uma relação entre um e outro. Ocorre geralmente em personalidades vulneráveis com certa predisposição a reagir de forma anormal a certas ocorrências da vida. Alguns exemplos incluem, após a morte de uma pessoa próxima, perda de emprego ou um divórcio. Nessas situações, o indivíduo pode reagir apresentando um conjunto de sintomas depressivos, ansiosos ou mesmo delirantes.
A reação vivencial pode durar semanas ou meses, aí já dura um pouco mais. Ó, um vizinho aqui fazendo coisa. Eles têm aqui tipo uma mini chácara aqui, com animais, com de... Aí pode ver que às vezes tem um som de galinha, gato, cachorro, enfim. Então tem bastante animal aqui nos fundos. Mas voltando. Aí está dizendo que a reação vivencial pode durar semanas ou meses. Eventualmente alguns anos, aqueles lutos mais longos. Passada a reação vivencial, o indivíduo retorna ao que era antes. Sua personalidade não sofre ruptura. Pode empobrecer-se ou enriquecer-se, mas não se modifica radicalmente. Ele pode aprender com aquilo, mas não quer dizer que ele vai mudar em função daquilo. A fase de um transtorno, aí falou da fase aqui, ó, refere-se mais especificamente aos períodos de depressão e de mania e hipomania, dos transtornos do humor, transtorno bipolar e transtorno depressivo recorrente. Passado este período, o indivíduo retorna ao que era antes dele, sem alterações duradouras na personalidade, ou seja, não há sequelas na personalidade. A fase tem um caráter endógeno e pode durar semanas ou meses. Menos frequentemente anos, e há quase sempre uma fase maníaca e período interfásico assintomático chamado de eutimia. O surto é definido como uma ocorrência aguda, que se instala de forma mais ou menos repentina, fazendo eclodir uma doença de base endógena, não compreensível psicologicamente. A característica principal do surto é que ele produz sequelas irreversíveis. Por exemplo, pessoas que, quando desenvolveu a psicose, ou teve o surto, o famoso surto, até então a pessoa, em tese, vivia bem, nunca aconteceu nada. Deu surto, desde ali não teve mais volta. Por isso que aqui diz que produz sequelas irreversíveis nos aspectos cognitivos do humor ou da personalidade. Um surto psicótico dentro de um quadro de esquizofrenia pode levar semanas a meses para sua remissão. E o paciente geralmente apresenta os chamados sintomas negativos, que se tornam mais isolados, o afeto modula menos e ele tem dificuldade na vida social, as quais não consegue explicar ou entender. Após vários anos de doença, com uma sucessão de surtos, um processo insidioso foi se plantando de forma lenta, em geral o paciente se encontrará no chamado estado residual, apresentando apenas sinais e sintomas que são sequelas desses sintomas predominantemente negativos. Que aí, na verdade, fala na questão da esquizofrenia mesmo. Dá o surto, depois vai para o tratamento, toma remédio, vai voltando dentro da sua normalidade, mas vai, desde o surto vai ficar com algumas sequelas. E ali vai se somando ao longo do tempo. A definição de episódio é mais genérica, no caso o episódio que acontece ali, compreendendo uma duração de dias até semanas. Tanto o termo crise como o termo episódio não especificam a natureza do fenômeno mórbido. Difere-se apenas no aspecto temporal. Na prática é comum utilizarmos o termo episódio de forma inespecífica, quando ainda não há condições de precisar a natureza do fenômeno. Por exemplo, diante de uma síndrome psicótica. Então, aconteceu um episódio ali, mas ainda não sabe o que está acontecendo. Então, são termos aí utilizados. E para finalizarmos aqui, né, pessoal? Estamos na prática. E aí vem aqui o questionamento. Como tudo isso funciona na prática? Uma paciente procura atendimento queixando-se de ser infeliz, por exemplo. É tarefa da psicologia descritiva tanto obter os pensamentos e ações do paciente sem tentar explicá-los, quanto observar e descrever o comportamento dela. Primeiro, a ideia é tentar entender o que está acontecendo, descrever. Seus ombros caídos, postura cabisbaixa, pouco contato visual. A fenomenologia exige uma descrição muito precisa de como exatamente ela sente-se internamente. Este horrível sentimento de não existir realmente e não ser capaz de sentir nenhuma emoção. É importante tentar alcançar o significado subjetivo do paciente e não somente ficar satisfeito porque a resposta é normal. Tipo, vocês vão ver ali, é normal, beleza, então agora já sei para onde ir. Não, tem que ir muito mais além. O significado fenomenológico é algumas vezes revelado no tipo de resposta. Da mesma maneira que os eventos externos têm causas que podem ser explicadas. Os eventos psíquicos internos podem originar-se uns dos outros de forma encadeada,
se o estado interno do paciente puder ser entendido empaticamente, sempre levando em conta a empatia. Claro que aí, finalizando, é um resumo da disciplina, enfim. Então, pessoal, foi bem enriquecedora esta aula, esse estudo sobre as patologias, a psicopatologia. Claro que tem que dar mais algumas lidas, estudar bastante, mas acredito que foi bem proveitoso. Espero que tenha sido proveitoso para vocês também. Qualquer coisa deixem aí nos comentários e nos vemos na aula 2 na próxima. Então, até mais, pessoal.